A paz do Senhor a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai, e hoje eu quero trabalhar com vocês uma dúvida e uma contestação. Dúvida por parte de alguns cristãos, contestação por parte de alguns judeus. Por quê? Porque talvez todos tenham já escutado que Jeconias, um homem que é descendente de Davi, que é da descendência de Jesus Cristo, ele é um homem amaldiçoado. E por ele ser um homem amaldiçoado, o Messias não poderia vir por ele. Então o texto que traz esse nome dele está em Mateus, no capítulo 1, onde é dito que depois do exílio da Babilônia, porque Jeconias ele foi para o exílio, ele foi exilado, ele diz, Josias, na verdade o verso 11 do capítulo 1, gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, e por aí vai, até que, no verso 16, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Então perceba que há uma ligação entre Jesus e Jeconias, esse homem amaldiçoado. E os judeus nos contestam, dizendo que, por ele ser maldito e estar sob a maldição de Deus, de forma nenhuma o Messias poderia vir por ele. Só que nós temos que identificar primeiramente onde está essa profecia. E a profecia contra Jeconias está em Jeremias, no capítulo 22, no verso 28, verso 29 e 30. Eu vou ler para vocês. Verso 28 diz: acaso não é este Jeconias um homem vil, coisa quebrada ou objeto de que ninguém se agrada? Porque por ele foram lançados fora ele e seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem este como se ele não tivesse filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para que se assente no trono de Davi e ainda reine em Judá. Então perceba que Deus dá uma maldição para Jeconias, dizendo que ele não prosperaria nos seus dias, ele seria um homem sem filhos, e nenhum filho dele poderia se assentar, ou seja, nenhum descendente dele poderia se assentar no trono de Davi. Sobre Jeconias existem 3 maldições de Deus. E é esse Jeconias, maldito de Deus, que tem o juízo de Deus sobre ele, que é tratado na genealogia por meio de Mateus. Então, como pode um homem que Deus amaldiçoa gerar o Messias? Mais ainda indo contra uma maldição que Deus deu. Tem alguma contradição? Tem alguma coisa estranha aqui? Então vamos analisar ponto por ponto. Primeiro, o primeiro ponto é que ele não teria filhos, ou seria como alguém como se não tivesse. Mas nós percebemos, nós vamos lá para 1 Crônicas, no capítulo 3, no verso 17 e 18, que é dito assim, ó, vamos lá. Os filhos de Jeconias, o cativo, Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Gebadias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel, Simei e por aí vai. Então, olha só, aquele Zorobabel, que foi juiz ou líder de Judá, no retorno da Babilônia até Jerusalém, profetizado por Ageu e Zacarias, e estimulado por esses 2 profetas para levantar o templo de Deus, para levantar o povo, para de fato reunificar o povo na sua terra. Este Zorobabel, que profeticamente aponta para Cristo, é filho de Pedaías, e esse Pedaías é filho direto de Jeconias. Então percebam que a primeira maldição acaba. De alguma forma, a primeira maldição que ele não teria filhos, ou que por ele não teria filhos, seria como um homem desfilhado, na verdade, foi anulada. A segunda contestação ou maldição que tem sobre ele é que ele não prosperaria nos seus dias, ou seja, ele seria um homem que tudo que ele fizesse iria por água abaixo. É um homem de fato que tem maldição sobre ele. Só que quando nós vamos para 2 Reis, capítulo 25, do verso 27 aos versos 29, é dito assim sobre Jeconias. No 37º ano do cativeiro de Joaquim é Jeconias, o rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, o rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim ou Jeconias, o rei de Judá. Então, o texto diz que em determinado momento do reinado do rei da Babilônia, Jeconias foi libertado do seu cativeiro. E o verso 28 segue: falou ele com benignidade e lhe deu um lugar de maior honra do que os reis que estavam com ele na Babilônia. Olha o segundo ponto.
esse Jeconias que foi liberto do cativeiro, agora recebeu um lugar de honra entre todos os reis que estavam sobre ele. E o verso 29, foi-lhe mudado as vestes do cativeiro, e Joaquim, que também é o mesmo Jeconias, passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. Olha só, a segunda maldição foi anulada. Jeconias agora prosperou nos seus dias. Ele não é mais um homem que não prosperará. A primeira maldição que ele seria como um homem sem filhos, na verdade ele gerou muitos filhos, e dele veio o Zorobabel, aquele que aponta para Cristo. A segunda maldição fala que ele seria um homem que não prosperaria nos seus dias, mas nós percebemos que Deus fez com que ele prosperasse, porque todas essas coisas que ocorreram com ele, de fato, foram por meio de Deus. E o que é isso? Por que Deus lança uma maldição e Deus deixa que coisas aconteçam contra a maldição que ele fez? Se Deus é todo poderoso, se nada foge do seu controle. A terceira maldição é que nenhum filho de Jeconias iria reinar sobre o trono de Davi. Meus irmãos, percebam bem. Agora nós temos o compreendimento que esse Jeconias, descendente de Davi, que gera descendência para gerar Messias, Jesus, Cristo de Nazaré. Esse Jeconias teve duas de suas maldições anuladas e escritas nos livros da Antiga Aliança. E a terceira maldição, ela fala do assentar do seu descendente sobre o trono de Davi. De que esse descendente dele não poderia se assentar no trono de Davi. Agora, olha só, irmãos. Por que Jeconias teve as maldições, a primeira e a segunda, anulada? Com certeza. Porque dentro do cativeiro babilônico, Jeconias se arrependeu. E ele buscou ao Senhor de todo o coração. E Deus, ele aceita a fidelidade, a verdade, a humildade dos homens, que por maiores que sejam seus pecados, procuram retornar ao caminho certo, procuram retornar a Deus. E sabem que sua graça, sua misericórdia duram para sempre. E Jeconias foi um desses homens, que por mais que tenha recebido sentenças para que não prosperasse, para que não tivesse filhos, e que nenhum filho dele poderia ser descendente de Davi. Aliás, se assentar no trono de Davi. Este homem, pela sua humildade, buscou ao Senhor. E Deus anulou as duas maldições sobre ele. E se Deus anulou duas maldições, por que Deus não anularia a terceira? E nós temos essas duas primeiras maldições escritas categoricamente no livro da lei, nos livros da primeira aliança. E a consumação, ou a concretização, de que Deus anulou toda a maldição sobre ele. E a terceira maldição, de que um filho dele não poderia se assentar no trono de Davi, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E é essa a história de um homem que pecou, foi contra Deus, mas em um momento terrível, ele buscou ao Senhor de todo o coração. E o Senhor não desprezou a sua oração. Ele buscou o Senhor com humildade e toda a maldição foi retirada de sua vida. E é por este fato que Jesus Cristo pode ser descendente de Jeconias e se assentar no trono de seu pai, Davi.